o medo desencadeia uma série de respostas mentais, trazendo outras consequências, né? Uma delas é a insegurança. Primeiro você tem medo, depois você tem insegurança, aí você tem ou a depressão ou o pânico, e assim sucessivamente. Você vai negativamente ativando gatilhos mentais que te levam cada vez mais a recuar. Porque quando você encara o medo como medo e não como uma oportunidade, ele se torna negativo e retroalimenta essa cadeia que eu acabei de falar. Eu acho que o medo é uma reação de autodefesa num primeiro momento. A gente tem medo, normalmente, daquilo que é abstrato, daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente ainda não tem uma referência pessoal para buscar mentalmente, né, e agir. E aí, fatalmente, a gente recua. Esse primeiro recuo, esse primeiro impulso, ele é salutar, né? Porque ele faz parte do aprendizado humano daquilo que você pode se expor a um risco ou não. A gente não põe os dois dedos na tomada porque a gente sabe que vai tomar choque, então a gente tem medo. Tem medo de fazer uma série de... não vou pular dessa altura porque eu posso fazer. Mas são referências que ao longo da vida você veio formando por aprendizado ou por experiência. Então, ele, num primeiro momento, num primeiro impulso, ele é positivo. No segundo, a gente tem que bloquear para que ele não cresça mentalmente na sua cabeça e não desencadeie esses gatilhos negativos. Se ele é algo ou uma situação que seja nova e eu não tenho uma referência mental, respirar ou dar um passo para trás simplesmente para raciocinar aquele todo novo, eu acho que é legal. Mas eu tenho que pensar qual é a oportunidade que eu estou tendo sobre esse novo e como que eu quero reagir a ele. Porque é uma questão de escolha, é uma questão de livre-arbítrio, eu determinar aquele próximo pensamento. O pai fala sempre para a gente, né, em aulas e nos atendimentos, que a gente, ao pensar, a gente tem 50% positivo ou 50% negativo. Então, já que você vai gastar a mesma energia tendo um pensamento, tenha ele 100% positivo. Né? Aproveite, utilize o pensamento com algo positivo. Então, nesse momento que a gente está tratando o medo, se eu absorver, acolher este medo e automaticamente eu trabalhar ele internamente e mentalmente, eu vou fazer o quê? Eu vou absorver, raciocinar, entender o todo e pensar como criar a oportunidade do aprendizado sobre o novo. A gente tem a mania de querer julgar antes de ter o entendimento. Então, de alguma coisa pré-concebida, eu formo um raciocínio negativo, porque ele é abstrato, eu recuo e me amedronto sobre aquela oportunidade. Se nesse momento a gente virar o gatilho para algo positivo, que tenho medo, eu respiro, mas eu imediatamente solto um pensamento do aprendizado. O que esta situação nova, que eu desconheço, está querendo me mostrar? E aí eu vou ter foco no aprendizado que é positivo. E vou ter o entendimento, escutando a situação, e aí formando um novo pensamento dentro das minhas bases. Deu para tentar... Ficou claro o que eu quis dizer? Então, eu queria fazer esse primeiro introito para a gente não se pegar no medo negativo. E sim pensar no medo de como efetivamente eu posso trabalhar, quais são as ferramentas e como eu devo fazer isso para não ter medo negativo.
né? Então, esse eu acho que é o pulo do gato. Esse é o gatilho que a gente precisa aprender constantemente no nosso raciocínio, sair daquele ciclo vicioso e criar gatilho para que, quando a situação ocorra, eu traga o aprendizado em primeiro lugar. O que esta situação está querendo me mostrar? O que esta situação, que é nova, vai me permitir aprender? Então, eu queria dar um enfoque, independente do que a manhinha preparou, e aí eu vou fazendo intervenções durante a leitura do material, mas eu queria puxar realmente para que a gente trabalhasse positivamente, trabalhar o medo da forma positiva, né? É sair dessa cadeia negativa de chegar até a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é quando a gente já não tem raciocínio lógico que consiga combater automaticamente a negatividade. A negatividade se tornou tão grande dentro da gente que a gente efetivamente não tem mais força ou raciocínio mental para combater isso e não cair em depressão. Então a gente cai em depressão e depois cai na síndrome do pânico, porque o medo se tornou mais forte. Ele se tornou uma energia muito maior que está me consumindo. Né? Tanto a depressão profunda como a crise do pânico, elas são sugadores da sua energia. Né? Você precisa cortar esse cordão umbilical de retroalimentar através do pensamento, que é energia, e da vibração que vem do coração, que é o sentido, é o verdadeiro sentido, né? Para poder mudar esse ciclo. Ok? Então vamos lá? Não, ele adiantou o final, mas está tudo bem. Eu não li o que ela... Eu não dou para ele ler justamente para isso, para ele poder soltar o que vier. Então, vamos lá. Construímos nossa realidade na percepção do medo, sem perceber que podemos fazer escolhas o tempo todo. Então, nós podemos treinar o foco na percepção do amor, perdoando, se responsabilizando e agradecendo. Então, aquilo tudo que a gente vem trabalhando de perdão, responsabilidade, gratidão e o amor permeando tudo isso. Né? Então, nós precisamos compreender qual a nossa parcela na percepção de todo esse movimento que a gente vive. O nosso olhar, ele sempre vai determinar e transformar tudo ao redor. Então, o perdão, bem como o amor e a compaixão, são processos aprendidos e praticados. A gente precisa praticar todo dia. Né? Não adianta achar que você vai meditar meia hora, 50 minutos, e o resto do seu dia você vai conseguir manter esses pensamentos. Então, a gente tem que praticar o dia todo, 24 horas por dia, 365 dias do ano. Deixa eu fazer uma intervenção nisso. Quando a gente fala, pô, parece fácil. Não é, gente. Né? Isso é exercício. Você doutrina a sua mente a pensar. É você que retroalimenta a sua mente a pensar positivo. Então, assim, a gente tem que prestar atenção no que a gente pensa. E aí entender se aqueles pensamentos que eu estou produzindo ao longo do dia, em diversas situações, se eles são positivos e negativos. Né? A gente se auto-sabota o tempo inteiro. Né? A sociedade tem conceitos, impõe conceitos, a sua criação, né? E aqui neste grupo, nós não temos duas pessoas criadas iguais, nem quando são dois irmãos. Cada um absorve de uma forma. Então, a autossabotagem é constante na mente da gente, porque a gente é influenciado por uma sociedade, pela mídia, pela revista, pela televisão, pela notícia do rádio, pela internet. Então, assim, nós somos altamente bombardeados. Qual é a seletividade que você faz desta informação que entra na sua mente e está sendo registrada no seu subconsciente?
essa importância. Porque o subconsciente, ele vai ficar alimentando a sua consciência. A sua consciência é responsável pelos seus pensamentos. Então, é importante a gente pensar ao longo do dia, não é, vamos só pensar positivo, né? Aí dá uma desgraça, a gente já esquece de tudo. Então, não é. Quando a gente exercita o pensamento, né, e percebe o que a gente está pensando, porque pensamento é frequência, e eu já sei que eu atraio as coisas dentro do mesmo padrão de energia vibracional que eu estou emanando. Então, eu sou responsável pelo aquilo que ocorre comigo. Então, tudo isso é retroalimentar e exercitar que a mente se sinta responsável e entenda esse processo. Quando isso ocorre, o que começa a acontecer? Quando acontece, você já tem um gatilho novo que diz: opa, você é o responsável por isso. Opa, respira. Opa, olha o todo. O que eu vou absorver disso? Isso passa a acontecer dentro de um ciclo natural de pensamento. Não é que toda hora. No começo é toda hora. Depois isso são processos que a sua mente passa a trabalhar em outro padrão vibracional. Então, ele vai acontecer automático, como ocorre hoje automaticamente no negativo. É exatamente a mesma coisa. Só mudou a frequência energética, de negativo para positivo. Exato. Todos nós estamos em busca da felicidade. Porém, como cada um vai alcançar essa felicidade, faz com que percorramos caminhos diferentes e assim também vamos criando realidades diferentes e concepções e crenças que divergem muito de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade e de cultura para cultura. Vou falar de novo. Ele está animado. Essa busca incessante da felicidade, né? E às vezes a gente se pega por não atingir o nível de felicidade que eu gostaria de estar, a gente acaba atraindo a frustração. E através da frustração eu entro numa série de outros gatilhos negativos, né? Então, assim, o que é a felicidade? O que é estar feliz? Será que a gente não impõe a nós mesmos uma série de felicidades que são marketing? Eu digo, a rede social, então, é uma maravilha, né? É um poço de depressão. Eu realmente não utilizo como o padrão utiliza. Porque, assim, eu nunca vi fake news maior do que Facebook e Instagram. Você conhece gente que está afundado e que está na frente do Instagram sorrindo, tomando sorvete, fazendo... Gente do céu, não vamos nos espelhar nos outros. Não vamos espelhar, eu queria ter a vida de fulano. Você não sabe como é a vida de fulano. Se preocupa com a sua vida. Olha as pequenas coisas que você pode fazer no seu dia a dia para te deixar feliz. No agora, né? O que eu faço para mim mesmo ser feliz? Por exemplo, eu tenho uma felicidade que é ver os outros felizes. Então, às vezes, eu passo por alguém e sorrio para uma pessoa, e aquela pessoa, eu percebo que ela absorveu só um sorriso, só um olhar, e eu vi que aquele olhar ou aquele sorriso fez diferença para alguém ali, naquele segundo. Gente, isso já me deixa feliz. É uma pequena coisa, um sorriso. Ajudar o próximo é algo que me faz extremamente feliz. Eu me sinto feliz quando eu consigo fazer alguma coisa por alguém. Eu sinto felicidade nisso. Né? Então, isso me completa. Né? Agora, poder comprar alguma coisa que eu estava desejando me deixa feliz? Sim. Claro que sim. Né? Cortar o cabelo, ele está doido para cortar o cabelo. Desesperado, gente. Vocês não sabem o que eu estou sofrendo com o meu cabelo. Já falei que dos 7 pecados capitais, a vaidade é um que eu não consegui me livrar. Eu tomei banho, lavei o cabelo, consegui dar um tapa, passei até perfume para vocês. Estou aqui cheiroso
porque eu vou falar com vocês, entendeu? É o lado da vaidade, entendeu? Mas é a liberdade, eu queria voltar na felicidade, né? Então, cuidado com isso, cuidado com sabe, os potes, as propagandas de margarina, né? Que todo mundo levanta tomando aquele café maravilhoso. Desculpa, mal você sai de casa, às vezes você não consegue nem tomar café, né? Então, vamos ser seletivo nas imagens, no padrão que está sendo colocado, que deveria ter sido assim, que deveria ser não sei de que forma. Às vezes a felicidade está muito mais próxima da gente. Ela não toca nesse cabelo, mas nem, minha filha. Gente, se ele é vaidoso com cabelo, qual a chance que vocês acham que ele vai deixar eu cortar o cabelo dele? Não deixa nem lavar, para vocês terem ideia. Mas é isso, eu só quis fazer um parênteses, porque fica essa busca incansável, insaciável de um padrão de felicidade, né? Mas assim, por que a gente fica nessa busca da felicidade? Porque a gente está sempre no passado e no futuro. Né? Você nunca está no então, você não está no presente enxergando aquilo que você tem. Né? No aqui e no agora. O que eu tenho? Mas eu tenho uma casa. Você pensa por dia nas suas vitórias? Sim. Nas suas vitórias do dia a dia. Você montou um negócio, você montou uma empresa, o mundo está parado, um monte de... Mas você tem uma empresa, você deu um puta de um salto. Você está tendo uma puta oportunidade. Não palavrão, Luiz Henrique. Esqueço, desculpa. Então, assim, essa é a felicidade de eu ter a conquista, de ter feito, de fazer e ralar no dia a dia. Né? Outro dia, uma pessoa passou uma mensagem para a gente que estava muito triste, estava desesperada, porque metade da empresa foi mandada embora, a outra metade teve 25% de desconto no salário e ela tinha que trabalhar o dobro com as mesmas metas. E aí eu respondi para ela, gratidão. Gratidão. Fala para ter gratidão. Ela não está nos 50% que foi mandada embora e que não sabe nem quando vai ter uma outra oportunidade de emprego. Exato. Gratidão por ela ter a capacidade reconhecida que ela é uma das pessoas que pode ficar na empresa e que ela vai conseguir cumprir as metas dela pela boa profissional que ela é. Então, ela foi reconhecida, ela foi escolhida a ficar. Por que está pensando que vai trabalhar mais ganhando 25% a menos? É melhor 75% do que 0%. Então, é vitória. Por que olha só o negativo? Porque a gente está sempre na frequência do medo, da inveja, do ciúme. Mas está com inveja de quem vai ficar desempregado? Pede a conta. Não, você não está olhando para quem está desempregado, você está olhando para quem está ganhando mais que você. Por isso, porque a gente está sempre lá no passado e sempre no futuro. Tem a pessoa, gente, duas coisas eu tenho para mim. Primeiro, quando olhar alguma coisa que o outro tem, em vez de ter inveja, celebre que a pessoa tem. E diga para você, eu quero um dia poder estar igual, ou ter igual, ou vivenciar essa experiência. Né? Traga isso. Se harmoniza na frequência positiva daquele que já tem. Em vez de ter inveja, ciúmes. Tenha positividade. Eleve o seu padrão para chegar naquele estágio de frequência. A outra coisa. Aprenda com os erros. Não olhe para o outro querendo aprender com os acertos dele. Acerto é tudo fugaz. Você fez hoje, ganhou hoje, já passou. Já ficou no passado. Aprenda nos erros. Aonde eu errei. Ou aonde essa pessoa errou. Qual a minha responsabilidade nessa situação que se apresenta? Mesmo que seja só como referência, porque é neste momento que você vai colher aprendizado. É no erro, não é no acerto. Vai lá, fala, senão eu não paro aqui. Precisamos aprender a assumir responsabilidade por tudo o que pensamos e pelo que nos acontece. E reassumir o nosso próprio poder
Somos co-criadores da nossa própria realidade e nos responsabilizamos por essa criação em nossa mente. Então, quais são os seus medos? Nós temos medo da nossa fragilidade em relação às doenças, nós temos medo de sermos enganados e traídos pelos outros, medo de não sermos aceitos e não sermos amados, medo de não sermos reconhecidos e de sermos mal interpretados. Nós tememos o desconhecido e o diferente, estamos o tempo todo julgando que não somos merecedores, temos medos de ser julgados e até medo da morte. Essas frases são recorrentes e nos prejudicam, porque eu não posso, é o destino, é hereditário, na minha família todo mundo sempre foi assim, pobre de mim, Deus que quis, todos me invejam, todos me odeiam. Na verdade, esses pensamentos, eles acabam trazendo mais medo do que responsabilidade pela nossa vida. E no fim, o que é o medo? Nós não sabemos realmente, porque no fundo nós também temos medo de descobrir o que é o medo. Porque para olhar o medo, você precisa se olhar. E então, nós temos medo de nos olhar. Nós temos medos de amar e de nos amar. Temos medo de sermos felizes e temos medo também de ficarmos tristes. Temos medo da depressão e os sentimentos tão opostos acabam nos mostrando que nós temos medo de nós mesmos. Medo do amor, o amor que dá o medo, e não importa a frequência, o medo está sempre ali à espreita, se fazendo presente e nos levando para o passado e para o futuro. Né? Ele tem sempre um tempo, o medo. Ou ele está lá no passado, nas memórias passadas que eu continuo repetindo, ou ele está lá no futuro porque eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, a gente está vivendo bem isso. Ninguém sabe o que vai ser quando essa quarentena terminar. E aí, ao invés da gente permanecer no agora, o que eu tenho agora, nesse dia de hoje, nesse instante aqui, o que eu tenho agora? Não, a gente está lá no futuro, pensando o que vai fazer e chorando pelo passado que a gente não plantou nenhuma semente para poder usar aqui e agora. Né? Então, é isso que a gente precisa se lembrar. Então, o que fazer? Não tenha medo de perguntar para você mesmo. Do que eu tenho medo? Porque quando você pergunta, quando você faz essa pergunta para você, você entra em contato com as suas emoções, com os seus sentimentos e com o que tudo aquilo provoca no seu ser. Tá? Então, para isso, é preciso desenvolver uma grande confiança em si e uma fé total em você, compreendendo que a parte sua que pensa tem que dar lugar à parte sua que intui, que sente. Então, a mente precisa sair da frente e dar lugar ao coração, porque é o coração que vai trazer essa resposta que a gente tanto busca. Né? E vejam o mundo lá fora. O que move o mundo? Ele está envolto em insatisfação, em incompletude, em separação, em vazio improdutivo, culpa e condenação, defesa e distração, para manter uma ideia de que nós estamos todos fora de nós mesmos. Né? E aí, o que a gente sente? Solidão. Então, o medo causa todo esse desequilíbrio que nós estamos vivendo hoje, no mundo como um todo. Né? Nós revivemos essas experiências todas e percebemos o quanto o planeta Terra está permeado pela dor. Geração após geração, que transmite e passa e propaga dor, sofrimento, insatisfação, padrões que a gente mantém de forma repetitiva e não consegue mudar. Né? Então, a maioria de nós não se preocupa em examinar as suas próprias mentes, sentimentos, pensamentos. Nós não somos incentivados a olhar para dentro, porque nós estamos sempre procurando fora. Então, nunca se ensinou que a nossa própria redenção mora dentro de nós.
a gente sempre vai procurar pelo outro, pela religião, pelo esporte, pelo partido, pelo amigo, pelo salvador, pelo herói. A gente está sempre em busca de algo externo. E a gente se esquece que paz e quietude só podem existir dentro de nós mesmos. Então, não adianta eu ir procurar paz lá fora se dentro de mim eu não estou em paz. E sou intolerante com todas as situações. Aquilo que não combina comigo, eu passo a estar intolerante com o outro. Então, em vez de gerar amor, em vez de gerar respeito ao próximo, a opinião do próximo, a gente vai se dividindo em camadas, em opiniões. E às vezes o que é certo para mim não é certo para você. Mas isso não quer dizer que eu não deva respeitar isso. O seu direito termina quando começa o meu. Isso é um ditado antigo. Então, quem tem razão? Todos podem ter razão. Dentro da sua vicissitude. Então, qual é o convite? Como a gente faz para abandonar o medo? Precisa olhar as suas crenças de frente. Quais são as suas crenças? Quando você descobre quais são as crenças que você guarda dentro de você, você consegue ir abandonando cada uma delas de forma a trabalhar o seu medo e ser feliz. Mas ser feliz quando? Agora. Não é quando eu terminar a faculdade, ou quando o bebê nascer, ou depois que eu criar meus filhos. Não, a gente precisa ser feliz agora. E como que a gente faz isso? Respeitando a singularidade de cada um. Você tem qualidades, o outro tem as dele, e aí, encarando esse medo de frente, você vai poder ouvir o que esse medo quer mostrar. Então, às vezes a pessoa tem medo de aranha. É preciso investigar por que esse medo de aranha começou. Às vezes ela caiu num buraco, estava passeando, caiu num buraco e olhou para o lado e tinha uma teia de aranha com uma aranha. Ela não percebeu que isso ficou guardado na mente dela. Então, cada vez que ela vê uma aranha, o que o inconsciente relembra é o tombo que ela levou. Mas ela não tem essa consciência. Então, por isso, a gente precisa começar a trabalhar o nosso interno. Não desistir, manter o foco, ter persistência. A primeira coisa para se abandonar os medos, assumir responsabilidade pela sua vida. Então, não foi o outro que me causou, foi eu que me deixei levar naquela situação. Quando você entrega o seu poder para o outro, é que você usa essas frases. O outro me magoou, o outro me... sei lá, o que ele fez. E aí você está entregando o seu poder de escolha e de decisão, deixando para que o outro decida por você o que é importante para você. Então, como se livrar de tudo isso? Nosso corpo é composto por 70% de água. E a água também é energia. E se tudo é energia, logo tudo é vibração. Então, o pensamento é uma energia refinada que pode fazer mudar tudo dentro de você. Então, a gente precisa começar a pensar positivo todos os dias. Sair do pensamento negativo. E aí o pai já falou, isso é uma frase do pai, e que aqui foi tirada de um livro. Então, assim, já é um outro local com a mesma frase. Se você deseja mudar a sua vida, mude as suas atitudes em relação à sua vida e ao futuro. Então, pensamento positivo tem que se tornar uma consciência contínua. Por isso que eu brinquei que lá no início da aula ele estava falando sobre o final. Não adianta eu pensar positivo só durante a meditação. Eu preciso pensar positivo o dia todo, o tempo todo. Porque... A atitude é fundamental, gente. Não adianta pensar uma coisa, falar outra e executar outra. Então, assim, se as suas atitudes não refletem as suas palavras e os seus pensamentos, elas são simplesmente palavras jogadas ao tempo. O mais importante no dia a dia é você trabalhar, efetivamente ter atitudes que comprovem a ação dos seus pensamentos.
porque aí elas serão verdadeiras, né? E elas terão fundamento. E aí, falando um pouco de energia e de frequência, é isso. Você vai conseguir elevar o seu pensamento a uma frequência sutil que vai emanar e atrair outras frequências no mesmo patamar para que aquilo se fortifique e fique. Então, não adianta. Eu penso positivo, eu só penso positivo. Mas se a sua ação não é positiva, se as suas atitudes não são positivas, não resolve. É isso aí, a coerência entre atos e palavras. Não dá para ser diferente, né? E aí, por isso que nessas aulas todas, desde o início da quarentena, a gente tem chamado vocês para sermos o contraponto. Então, assim, também não adianta fazer a meditação, escutar a aula, ler, e dali a pouco tá lá cobrando, gritando, falando, esperneando. Nós temos que aprender como fazer o protesto, né? Não adianta opinião todo mundo tem opinião, mas o que realmente está fazendo com que o mundo mude são as minhas ideias, os meus pensamentos e as minhas atitudes. Então, eu não posso cobrar do outro aquilo que eu também não faço. Por isso que a gente está chamando todo mundo para ser o contraponto, como? Emanando pensamento positivo o tempo todo. Né? Não adianta você falar uma coisa e logo em seguida você fazer outra coisa. É isso que a gente precisa pensar. Né? Então, como que a gente faz para trabalhar o medo dentro da gente? Então, eu sinto medo. É um primeiro movimento. Aí eu reconheço esse sentimento. O que é que me causa o medo? Eu olho bem para a emoção. Para quê? Para eu poder atingir as minhas camadas mais profundas, sem fugir, entrando em contato, aprofundando. E aí eu não vou ficar à margem das minhas próprias emoções. Algumas pessoas conseguem fazer isso sozinhos, outras pessoas precisam de ajuda, seja ajuda espiritual, que é o que a gente faz ali no centro, seja ajuda de um psicólogo, seja ajuda de um constelador. Então, assim, hoje em dia, nós temos muitas ferramentas para poder trabalhar o interno. Né? É preciso fazer o quê? É preciso querer. É preciso que a gente queira mudar o interno. A maioria de nós não quer. Nós não fomos educados nem pelos nossos pais, nem pela escola, nem por lugar nenhum para olhar para as nossas emoções. Então, essa é a maior dificuldade. Para eu transmutar uma emoção, eu preciso aceitar que eu estou sentindo ela. Se eu tenho inveja, eu preciso aceitar e trabalhar a minha inveja. Se eu tenho ciúme, eu preciso reconhecer que eu sou uma pessoa ciumenta e trabalhar este ciúme. Né? Então, é enfrentar, é ficar cara a cara, frente a frente. Acolher. O primeiro movimento é o de acolhimento. É preciso acolher aquela sensação que você está sentindo. Te deu raiva, queimou tudo, o rosto ficou vermelho, você gritou. Então, assim, você já gritou. Acolhe, respira e vai trabalhando tudo isso. Né? Busca os recursos internos que você tem. E se você não tiver recursos internos, use a criatividade. Busque novas maneiras para poder corajosamente lidar com tudo isso que está se apresentando, tá? Que aí você começa o quê? A desatar as correntes que te prendem naquela crença limitante e começa a ter coragem de ir apesar do medo. Né? Então, a gente precisa lembrar que a coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Nós temos o medo, ele se apresenta, mas aí eu continuo com coragem, mantendo a alegria dentro de mim, mantendo os pensamentos positivos. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Ninguém te falou, ó, desce lá que vai ser fácil. Vencer seus próprios medos. Né? Vencer os próprios medos é preciso o quê? Coragem, né? A primeira coisa que a gente faz e que ajuda a trabalhar o medo é não negar o que você está sentindo. Então, sentiu inveja? Acolhe, você é um ser humano.
né? Sentiu raiva, acolhe. Vai admitindo cada um desses sentimentos e veja, aí foi o que o Painho falou lá no início da aula, né? Então, assim, use o medo de forma positiva. Quando que o medo é positivo? Quando você sente e aí você para, respira e começa a trabalhar e compreender por que aquilo veio. Aí o medo foi positivo, porque ele te levou para um movimento. A própria raiva, ela é positiva, né? Ela é força propulsora de ação. Quando eu estou com raiva, eu sou chamado para tomar uma atitude. E aí, para que lado eu vou escolher, é que vai ser o positivo ou o negativo. Né? Alguém pode me desafiar e vem aquela raiva dentro de mim, eu vou mostrar para ele que eu sou capaz. O que isso foi? Energia de movimento. Aquela raiva que você sentiu foi energia de movimento. E aí você pode escolher o que você vai fazer. Você vai fazer o quê? Você vai se voltar contra a pessoa e demandar contra ela, xingar, espernear? Ou você vai ser desafiado a ser mais criativo e ser melhor do que aquilo que você era antes da raiva? Então, de novo, o que a vida mostra pra gente? Que a gente pode escolher o tempo todo o que é que a gente quer trabalhar. Essa é a grande sacada da vida. E aí, se a gente olhar para a natureza, a gente está sempre chamando vocês para olhar para a natureza, né? Então, quando a grande energia, Deus, o nome que cada um quiser dar, colocou a gente no planeta, ele colocou junto uma natureza para a gente se espelhar nela e conseguir sobreviver. Então, olhem a natureza. Você não tem nada permanente na natureza. Uma flor, ela brota, cresce, desabrocha e morre. Uma árvore brota, cresce, desabrocha, dá frutos, dá flores e morre. O rio, ele não é fixo, ele está sempre correndo para o mar. Nada é rígido, né? Mesmo as montanhas, os vales, eles estão sempre em movimento. O vento modifica a posição, não. Ele modifica a paisagem da montanha. Então, assim, o planeta está sempre em movimento. Então, por que a gente insiste em permanecer rígido, fixo, achando que a vida sempre vai continuar daquela forminha ali, forma quadradinha que a gente montou na nossa mente? Então, é isso que a gente precisa voltar. Existe uma dinâmica, né? Lembrar assim, você pode planejar. Eu posso planejar que amanhã eu vou fazer um piquenique. Eu posso. Mas se amanhã amanhecer chovendo, eu tenho que entender que ou eu vou para o piquenique com chuva, ou eu faço o piquenique dentro da minha casa, ou eu remarco ele para um outro dia. Então, eu planejo, mas eu tenho que ter em mente que a vida é sempre impermanente. É a impermanência das coisas, né? A fenomenologia, que é um ramo da psicologia, ela fala da impermanência das coisas. E se a gente for olhar, nós brotamos, nascemos, crescemos e morremos. Mas quando algum ente querido nosso morre, a gente não aceita. Não obstante a gente saber que essa é a nossa única verdade. Você não sabe se você vai ter filhos, se você vai casar, se você vai ter sucesso, se você vai ser bem-sucedido, se você vai amar, se você vai ter amor, mas você sabe que você vai morrer. E a gente insiste em não falar sobre isso. A gente não fala sobre morte. Não obstante, a natureza está o tempo inteiro morrendo na nossa frente, ali na nossa cara. O dia começa e morre, a noite se inicia e morre com um novo amanhecer. Um rio brota, tem um tempo de vida e morre. As flores, os animais, tudo à nossa volta é morte. Mas a gente olha para a morte como algo ruim. A gente não vê a completude que foi toda a nossa vida. Então, percebem como a nossa mente está sempre no negativo? E a gente tem que buscar esse trabalho de inverter, né? Inverter, é quase que dar uma marcha ré, assim, daquela brecada que o carro para total e você vai lá na frente e volta, e aí você começa a se dar conta, né? Então, é preciso examinar as emoções para a gente conseguir transformar as nossas reações.
né? Então, como vocês estão falando, tudo é cíclico. A nossa vida também é cíclica e os nossos pensamentos também, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Se o medo pode se tornar inveja, ciúme, irritação e raiva, o amor pode se tornar compaixão, generosidade e alegria. Então, é isso que a gente precisa emanar para o mundo. Mas eu vou ficar quieto? Né? Quer dizer que eu tenho que aceitar tudo? Aceitar não é concordar, são coisas diferentes. Então, vou trazer um exemplo. Eu estou desempregado. Eu não concordo com esse desemprego, mas eu aceito. Por quê? Porque eu estou dentro de uma pandemia, tem um monte de gente desempregada, né? Então, para poder transformar qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos aceitar, que não significa concordar. São coisas diferentes. Então, é esse o nosso aprendizado, né? Aceitar a realidade que se apresenta nesse momento para a gente. Você travou e o meu... Já vou cair, né? A nossa live já está no final. E é essa reflexão que a gente quer deixar para a semana para vocês. Isso aí, leveza, fluidez, alegria, amor, compaixão. Lembrem-se disso antes de postarem qualquer coisa na internet. Não contribuam, né, com o que não é necessário. Eu acho que como reflexão fica, primeiro, não tenham medo de viver. Eu acho que vivam. E acho que complementando isso, se eu quero um mundo melhor, comece mudando você. Comece você a fazer alguma coisa melhor. Todos os dias, levante e diz o que eu vou fazer melhor hoje do que eu fiz ontem. Sabe o que cada um melhorar uma coisa por dia, por semana, que seja por mês, a gente vai ter condições de realmente ter um mundo melhor. Nem que seja para nós mesmos. E sabe o que veio na minha mente? É muito mais difícil emanar amor do que emanar reclamação. Por isso que a gente não faz também. É difícil, muito difícil. Sendo que o certo aqui seria dizer não é fácil, né? Mas isso está tão lá dentro da gente, tão entranhado, que acaba sendo algo que você fala, mas eu vou emanar amor para aquele condenado, isso, aquilo, outro. Sim, é isso que ele precisa. Por isso que ele é como ele é. Porque ele não tem amor dentro dele. E aí você quer ser o contraponto, então você precisa aprender a emanar amor. Esse é o segredo da humanidade, que é super simples, né? Super simples, mas a gente complica, porque amar o que está ali próximo de você é fácil, mas amar o diferente, essa é a grande lição da vida, né? Então, de novo, a mensagem que a gente deixa para vocês é assim: tem um monte de coisa errada acontecendo aí fora? Tem, a gente não está negando nada disso, né? A gente não aceita as coisas que estão acontecendo aí fora. Mas o que eu vou escolher emanar para mudar essas coisas todas? Aonde está a minha escolha? Ela está na revolta? Eu vou ser mais um revoltado? Ou eu vou emanar amor com todas as dificuldades que eu tenho dentro de mim para poder modificar a minha vida? Então, essa é a reflexão que a gente deixa para vocês. Tá bom?